Aí, Leonardo. Boa noite, a paz. Paz, tudo bom? Graças a Deus. Estamos aí, professor. Deixa eu só fechar meu zap aí do computador, senão ele vai ficar chegando mensagem aqui de outras pessoas. Acaba tirando a atenção.
Agora sim. O senhor recebeu a minha ficha de leitura? Recebi, já baixei, já só não li ainda. Vou ler tudo amanhã. Legal. O senhor viu lá, eu estou com uma dificuldade aí de impressão. Não, Então, tranquilo. eu peguei do modelo que o senhor enviou, aí eu apaguei só as linhas que escreveria à mão e digitei, né? Tranquilo. Para mim é até melhor assim, tá? É. Na hora eu já pego e já jogo na tua pasta lá. Depois só vou lá e leio e corrijo. Ah, legal. Fica mais organizado, né? Já. Estamos aí, o senhor e o Márcio e o Edson, né? Nós três, nós quatro. Nós quatro. Legal. Esses livros Mais. aí, ao fundo aí. É? Essa coleção ao fundo colorida aí, não estava aí semana passada. É. É que eu mudei eu mexi no monitor. É uma. É sobre. É sobre a igreja antiga. A igreja dos apóstolos e dos mártires. Vai. São 10 volumes. É de Ah, um tá. francês, de um cara francês. Já morreu já. Esse cara era um dos grandes historiadores da igreja católica. Muito bom. É, É um material bom. Até tirei alguma coisa dele. Tem algumas coisas que se aproveitam, né? como o senhor disse na semana passada, e até coloquei na ficha de leitura aí, antes de começar o seminário, eu não tinha tido contato nenhum aí com o Patrício, né? Uhum. Na verdade, eu nem sabia o significado dessa palavra. Eu lembro que uns tempos atrás aí, fazendo um estudo hermenêutico, eu lembro que eu vi a palavra Patrício que tive até que procurar no dicionário aí. Então, para mim, está sendo tudo muito novo. Também. Mas, dando uma pesquisada aí, lendo um pouco mais sobre, eu vi que, realmente, como o senhor falou semana passada, eu acho que a Igreja Católica aí é a que fornece para nós o melhor material, né? Patrício. Eles têm muito material, muito. Tem umas Literatura. coisas meio assim, né? Mas a maioria é tudo coisa boa. Como o senhor mesmo disse na aula passada, acho que para estar estudando isso daí, a pessoa já tem uma maturidade, né, Lógico. suficiente para poder discernir aquilo que cabe e aquilo que não cabe, né? Exatamente. O cara já lê lá, vê que não é muito, já passa batido. Pula a próxima linha. Exatamente. Mas nesse material que o senhor passou aí do livro, para a gente ler e fazer o resumo, eu aprendi uma coisa aí fantástica que eu não conhecia, não sabia, que é a questão do termo católico, né? A catolicidade. A gente pode se considerar católicos, então, né? É universal, a igreja. É a Igreja Universal, né? É todo aquele que faz parte da Igreja Universal de Jesus, né? Exatamente. Dá para ver lá na leitura do material que o termo, né, católico, ele é bem mais antigo do que o apostólico romano, né? Do que a própria igreja. Exatamente. Muito interessante, não sabia disso não. Inclusive eu estava lendo, meu irmão entrou no quarto, eu falei para ele, falei assim, ó, eu virei católico, falei para ele. Aí ele falou, católico? Eu falei, é. Aí eu expliquei para ele o porquê, né? Falei, eu sou católico, você também é católico, todo mundo aqui em casa é católico. Foi, Todo mundo é católico. todo mundo. Aí eu expliquei o porquê. Sendo assim, partindo desse princípio, então eu sou também. Você vê. Antigamente a gente não queria nem saber de ouvir falar em católico, né? Nossa, Exatamente. evangélico tinha uma bronca de católico. A gente não sabia o Pessoal, termo, né, direito. A principalmente a minha, pessoa vem, né? Da igreja católica e minha vai para o mãe, evangelho. a minha mãe não deixava nem a gente entrar dentro da igreja católica. Eu entrei escondido uma vez. Queria saber como é que era. E os meninos da minha classe eram tudo católicos. Só eu que não era É, católico. Na cidade onde eu morava, tinha, é. tinha era uma congregação batista, tinha uma igreja presbiteriana e tinha uma igreja Assembleia de Deus e tinha uma igreja cristã do Brasil. Mas era só. Na classe, ó, de 40 alunos, só eu que era evangélico.
Aí os meninos falavam, fizeram a primeira comunhão e tal, e eu queria saber como é que era. Aí um dia entrei lá escondido para ver como é que é. Aí achei estranho, o padre estava rezando tudo em latim, né? Aí eu queria saber por que ele falava daquele jeito. Não podia perguntar para minha mãe, senão minha mãe dava uma surra. Eu tinha entrado na igreja. Aí eu perguntei para minha professora era beata daquelas. Aí eu perguntei, nossa, meu pai estava rezando em outra língua, ela falando em outra língua. Não, é latim, é a língua da igreja, que não sei o quê. Aí ela me explicou. Mas não tinha noção nenhuma de igreja católica. Que cidade era? Mal pergunte. Itapetininga. Ah, legal. Perto de Sorocaba, é. A Uhum. cidade era católica. Os caras até chamavam ela de Aparecida do Sul. Tão Aparecido do Sul? beata. É uma loucura. Catolicismo romano enraizado mesmo. Os caras perseguiam até as crianças que iam na igreja. Nossa, eles perseguiam. Não deixavam a molecada ir na nossa igreja. É, para não conhecer outra doutrina. É. O padre falava que aquele livro preto nosso era amaldiçoado. Ele falava. Loucura, cara. O livro preto? O livro preto era amaldiçoado. Meu pai. Porque é ali que é a fonte de vida, né? Oi, Márcio. Gente, vamos começar, né? Eu sei que ele não está ouvindo. Não está ouvindo. Ué, por quê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mas está ativado. Está ouvindo agora, Márcio? Ah, ele está. Está ouvindo? Agora acertei. Agora sim. Agora deu certo. Beleza. Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Tudo na paz. Tudo bem. Tudo bem, Tranquilo. Edson? Tudo em paz. Então tá bom. Vamos orar e vamos começar, né? E já sei que vocês já tiveram um chá de 1h30 já, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, quando nós podemos aprender um pouco mais acerca da tua igreja, acerca da vida dos pastores antigos, aqueles que perseveraram e que, por esse motivo, nós estamos aqui hoje. Te agradecemos pela vida deles e dos outros crentes também que foram fiéis e que deixaram esse legado para nós. Te pedimos ao Senhor que, através da ação do Teu Espírito, nós também possamos ser comprometidos ao ponto de transmitirmos isso na sua inteireza, o seu Evangelho, para aqueles que não te conhecem, Senhor, e dessa forma evangelizarmos o mundo, Senhor. Fica conosco, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos tiveram alguma dificuldade nas leituras, alguma coisa assim que os irmãos queiram perguntar, achando que a gente pode melhorar, ou tá sendo tranquilo para os irmãos? Então tá bom. Quem cala Foi tudo consente, né? tranquilo. Então vamos tacar o pau. Já mandei um material para vocês hoje outra vez, né? Esse materialzinho é menor, né? Eu Mas tô, Oi?
eu tô com dificuldade do Zap, né? Eu Ah, ia pedir para o senhor tivesse condições de mandar pelo e-mail, que aí no e-mail eu imprimo e tá. consigo ler. Eu fiz aquele trabalho, mas a ficha de leitura ela É, não abre no meu WhatsApp, não abre. Aí eu ia botar na ficha para passar, né? Aí o padrão dele, eu não tenho o padrão o senhor tá. Eu vou passou fazer o lá, seguinte. ele fica fechado lá no WhatsApp, eu não consigo abrir. Tá, tá Porque bom. Eu vou dá fazer o uma seguinte. mensagem que eu não tenho o programa para abrir ele. Tá, você vai fazer o seguinte, Márcio. Na hora que terminar a aula, você me manda o teu e-mail, que eu já te mando já, tá? Eu te mando da semana passada. Você conseguiu abrir os da semana passada? Não, né? Nada, né? Ó, eu consegui que eu fui num local e É, pedi para imprimir, só que ficou 4 páginas que não abriu, que aí tá, ficou perdida. Depois que eu fui fazer o trabalho, que eu vi que tinha mais páginas. tá. Aí eu Eu li vou. também as outras páginas com dificuldade, mas demora muito ler, né? Porque a minha Não, visão atrapalha o celular. tudo bem, eu vou fazer o seguinte: eu vou te mandar todo o material, e aí eu já vou te mandando toda semana, eu vou te mandando via e-mail, tá? Só me manda um e-mail para mim, que eu já te mando hoje, tá? Terminando a aula, eu já Tá. te mando, tá? Aí eu passo trabalho no e-mail também para o senhor, né? Tá, tudo bem, pode mandar, tá? Pode ficar tranquilo. Então vamos iniciar, né? Então nós paramos nos pais apostólicos, né? E ele começa trabalhando sobre os pais apostólicos, e eu já falei para os irmãos, os pais apostólicos são aqueles que vieram logo depois dos apóstolos. São chamados apostólicos porque conheceram os apóstolos. Igual Irineu, Irineu nem tanto, Irineu conheceu Policarpo, que foi discípulo de João, né, do apóstolo João. Mas vários outros, né, que escreveram nesse primeiro período, né, eles conheceram ou tiveram uma proximidade muito grande com alguém que conheceu. Por isso que eles são chamados de apostólicos, né? E o primeiro escrito dos pais apostólicos foi o Didaquê, né? Didaquê é um manual de ensino. A própria palavra, né, diz de didaquê, que a gente usa didática, que é a arte de ensinar, né? Vem da palavra didaquê. Então, eles criaram um catecismo, um curso de discipulado, chamado Didaquê. Então, foram esses primeiros. Eles creem que foram os próprios apóstolos que formaram esse Didaquê, criaram esse Didaquê. Só que esses outros pastores, né, que vieram depois dos apóstolos, eles pegaram e distribuíram, né, fizeram com que isso fosse conhecido entre as outras igrejas, né, cristãs, como forma de discipulado dos novos convertidos, né? É uma das obras mais antigas da literatura cristã. Eles creem que ela foi escrita em 98 da nossa era. Estima-se que ela foi escrita entre os anos 90 e 100, com alguns acréscimos feitos até o ano 150. Era destinada especialmente aos pagãos recém-convertidos. É considerado o primeiro catecismo cristão, estando dividida em basicamente 3 partes. Eu já falei para vocês na outra aula, né, que os pagãos não tinham noção de quem era Jesus. Não sabiam. Essa nova doutrina, essa nova religião, né, que não era nem chamada de cristianismo, né, ainda, era chamada de aceita do caminho, né? Nos primeiros 2 séculos, ela foi chamada de seita do caminho. Lá em Antioquia, os crentes foram chamados de cristãos, né? Mas foi assim, ali em Antioquia. Depois do ano 150, daí que começou com a popularização e as grandes conversões, muita conversão, aí que começou a se chamar, a se apelidar, né, de cristão. Se você pegar alguma literatura do Império Romano daquela época,
É interessante, eu já dei história da igreja também, né? E história da igreja eu tenho uns documentos aqui, uns livros sobre história da igreja, e tem um documento de um procurador romano que mandou uma carta lá para o imperador, aí falando dos cristãos, né? Daí falando assim, esse povo é dessa seita do caminho que crê num tal de Crestos, nem Cristo ele foi lá, pois Crestos, né? Porque não era conhecido, né? Eles andam revolucionando, andam barbarizando o império, estão revolucionando o império. Então, ele estava escrevendo para o imperador mandar perseguir os crentes, porque estava havendo uma grande conversão. Isso lá pelo ano de 150, 160. E já estava se usando esse didaquê para discipular as pessoas. Interessante que eu estava vendo hoje, quando eu estava estudando, o material, já que eu passei para os irmãos, que a maioria das pessoas eram analfabetos. Alguns dos pais da igreja eram analfabetos. Eu não sabia disso, fiquei sabendo hoje, né? Alguns pais da igreja não sabiam ler nem escrever, mas diz que eles tinham uma memória muito grande, né? Muito boa, e eles transmitiram para outras pessoas escreverem. Foi quando a igreja começou a se converter muitos escravos romanos, né? Os escravos romanos, eles sabiam escrever, ler e escrever. E os irmãos terem uma ideia, quando o Império Romano já estava começando a sua decadência, né? Os romanos eles já não sabiam se utilizar da contabilidade, da leitura, da escrita. Eram tudo escravos que faziam. Então, os amanuenses, chamavam de amanuenses, né? Quem copiava, né? Os irmãos terem uma ideia, né? Quando o Brasil foi descoberto, na frota de Cabral, veio um senhor chamado Pero Vaz de Caminha, que era da cidade de Caminha, né? Ele era um escriba-mor. Ele ganhava para escrever. Porque o próprio rei, né? Era o rei Dom Manuel, ele era letrado, né? Mas ele não era tão assim, tão letrado, né? Conhecedor das letras. Então tinha que ter alguém que era oficialmente designado pelo Estado para escrever. Nos primeiros séculos da Igreja Cristã também, alguns pastores ditavam. Alguns historiadores dizem também, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito culta, no fim da vida, eles creem que ele estava meio cego. Isso aí é especulação. Nunca vi comprovação nenhuma. Já li muito, já procurei, nunca vi nenhum tipo de comprovação. Mas eu até acredito que seja. Eles creem que aquela luz, grande luz, né, do caminho de Damasco, deixou o apóstolo Paulo com algum problema de vista. E conforme ele foi envelhecendo, aquilo foi aumentando e ele não conseguia escrever mais. E aí quem escrevia para ele era Lucas, que era o amanuense dele, né? Escrevia. Até tem alguns textos, né? Ele agradece, né? E tem outro lugar que ele diz, né? Estou escrevendo de próprio punho. Quando era ele que estava escrevendo do próprio punho, ele punha, estou escrevendo de próprio punho. Quando não, era alguém que escrevia para ele. Né? Então, o Didaquê, ele foi dividido basicamente em 3 partes. A primeira parte, os 2 caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. O ritual do batismo, o jejum e a comunhão. E o terceiro ponto é o ministério e o ensino doutrinário. Então, era uma grande preocupação que esses pastores tinham de ensinar a comunidade essas 3 coisas básicas da vida cristã. Nós ensinamos isso, né, irmãos, hoje? Ensinamos, né, sobre o céu e o inferno, né? O batismo, o que é o batismo, né? A comunhão, o que é, né? A ceia do Senhor, o simbolismo, nós explicamos, e o ensino doutrinário. Nós ensinamos as doutrinas bíblicas, né?
toda igreja séria trabalha em cima desses 3 pilares, né? Não obstante o nome pelo qual ficou conhecida, ela não foi escrita pelos apóstolos, mas por um cristão ou cristãos que provavelmente ouviu de algum deles a maior parte dos preceitos apresentados nesse catecismo. Eles creem que quem transmitiu a maior parte desses ensinamentos da Didaquê foi o apóstolo Pedro, que foi martirizado no ano 77, né, da nossa era, quando teve a erupção do Vesúvio, lá em Pompeia, né, que destruiu Pompeia. Eles creem que naquela época o apóstolo Pedro estava em Roma e foi martirizado naquela época, e ele foi um dos que passou, né, ditou isso para alguns dos cristãos escrever. Porções da Didaquê foram inseridas ou aproveitadas em outros manuscritos antigos, a exemplo dos 2 caminhos, assunto que aparece, né, na Epístola de Barnabé, que é uma epístola apócrifa, que não foi colocada no cânon, né, porque não foi considerada inspirada. Hermas, pastor de Hermas também, que era apócrifa. Alguns escritos de Irineu, que era o bispo de Lyon, e alguns escritos de Clemente de Alexandria e de Orígenes, né, que era um dos outros pais da igreja. Então, esses pastores foram encontrados com fragmentos, né, com porções do Didaquê original. Houve também um aproveitamento similar em 2 obras antigas atribuídas à ordenança apostólica, a Didascalia Apostolorum e as Constituições Apostólicas. Há também quem veja traços da Didaquê nos escritos de Justino Mártir, Taciano, Teófilo de Antioquia, Cipriano e Lactâncio. Depois vocês vão ver mais para frente quem são esses caras com esses nomes estranhos. Né? Clemente de Roma, que viveu entre os anos 30 e 100 da nossa era, o que tudo indica, era romano e gentio, tendo ministrado a Paulo e outros na cidade de Filipos por volta do ano 57 depois de Cristo. Ele conhecia a língua grega e citava a Septuaginta. Septuaginta, vocês sabem o que é, né, irmão? Septuaginta era a versão dos 70, né, que foi uma versão do Velho Testamento, que foi escrita lá em Alexandria, que foi patrocinada, né, pelo imperador da época lá, né, e eram 70 sábios, né, judeus que escreveram, né, o Velho Testamento. É chamado de Septuaginta por causa disso, porque eram 70. Então, a versão dos 70, até Jesus citou a versão dos 70. Ela foi escrita antes de Jesus. Foi no auge do Império Grego, né? E que a Septuaginta foi escrita. Ela foi usada também para quando foi feita a tradução latina, né? Que nós chamamos de Vulgata. A Vulgata, o bispo que escreveu, né? Traduziu para o latim a Bíblia, né? Em latim, né? Ele traduziu da Septuaginta. Então, por isso que tem algumas coisas assim, ele tem alguma... Por exemplo, quem pega o texto Receptus, né, que é o texto que é mais antigo, ele não vem da Septuaginta, ele vem do texto grego. Já o da Septuaginta tem algumas diferenças, né? Mas não são coisas heréticas, né? Mas são algumas coisas diferentes que tem, porque foi feito por esse grupo de 70 cristãos que não eram gregos, eram judeus, né? Ele não assinou a carta nem disse a quem foi dirigida, né? Ele conhecia a língua grega, citava a Septuaginta, embora as suas citações às vezes difiram das que estão no texto Receptus aí, tá vendo? Ele não assinou a carta e nem disse a quem foi dirigida, mas os estudiosos acreditam que foi uma escrita oficial da Igreja de Roma para a Igreja de Corinto. Sabe-se que seu autor foi mesmo Clemente, porque os antigos registros catalográficos da Igreja do Oriente dão essa informação.
Além disso, Eusébio de Cesareia também afirma em sua história eclesiástica que o autor da carta era amigo do apóstolo Paulo. Devido a essa amizade, Clemente é mencionado nominalmente em uma das cartas de Paulo. Aí ele diz lá em Filipenses 4:3, né? Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Isso mais ou menos no ano 57, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, né? Clemente já era convertido, né? E auxiliou o apóstolo Paulo lá em Filipos, né? Então, já era conhecida o Didaquê, né? Ou a Didaquê, como alguns chamam, né? Já era conhecido nessa época. O mais provável é que Clemente tenha escrito a sua carta após os martírios de Pedro e Paulo, quando já estava em Roma, tendo assumido, então, o posto natural de representante dos apóstolos. Então, eles creem que Clemente foi um dos pais da igreja que assimilou, né, bebeu de Paulo e do apóstolo Pedro. Né? Essa nova função de Clemente foi adequada porque os irmãos procuravam receber conselhos e encorajamento devido às muitas perseguições e assassinatos promovidos pelo Império Romano. Considera-se que esse cenário é o que proporcionou às diversas congregações espalhadas voltarem sua atenção para Roma, embora o apóstolo João ainda estivesse vivo, porém exilado no Oriente. Era mais fácil recorrer aos sucessores dos apóstolos que estavam em Roma do que ao próprio João, o discípulo amado do Senhor. Mas Clemente não se vangloriou dessa responsabilidade, pois o estilo de sua carta é bastante humilde e com referências aos escritos apostólicos. Então, nessa época, quando Clemente já estava escrevendo essa carta para os coríntios e tal, né? O apóstolo João era vivo ainda, mas estava segregado na ilha de Patmos. Então, não tinha contato. Apesar de Policarpo já estar, nessa época, já pastoreando. Ele sucedeu o apóstolo João. Mas o que acontecia? Clemente tinha mais influência, porque estava lá em Roma. É por isso que a igreja antiga, irmãos, tem assim uma grande força na igreja de Roma. A igreja de Roma ficou como que a igreja central, porque era a capital, né? E eu até creio que a igreja de Roma tinha as pessoas mais ricas, né? Porque se você for ler a história da igreja, você vai ver que várias mulheres de senadores, de políticos romanos se converteram. É interessante que na arqueologia, eu não sei se o Edson já fez arqueologia, em arqueologia também tem, diz que lá perto de Roma tem várias cidadezinhas, né, vilinhas assim, né, que eram vilas dos senadores romanos, né? Eles moravam lá, né? Tinha casas com piscina, com tudo. Era aquele maior luxo, né? E esses tempos atrás, né? No século passado, né? Estavam restaurando lá uma daquelas vilas lá. Não se sabe quem era o senador, né? Que era o político da época lá do Império Romano, que era o dono da casa. Só sabe que era um político, né? E aí diz que quando eles começaram a tirar tudo de mármore, né? As pedras de mármore e tal, aí havia inscrições cristãs. E aí eles começaram a achar coisas assim, indícios de que a família que morava lá era cristã e era assim, escondida, né? Porque era na época da perseguição que eles viveram lá. Então, eles tinham o apoio do pastor da igreja de Roma, que era Clemente, né? No caso. E aí, o que aconteceu? A igreja de Roma ficou assim, famosa e como que a igreja central por causa disso, porque era na capital do Império, né? Clemente é considerado pela igreja como sendo o quarto bispo de Roma, cargo que depois passou a ser chamado de Papa, né? Essa é a igreja católica que deu o nome, né? Já Eusébio de Cesaré diz que ele foi o terceiro. Lá na sua História Eclesiástica, livro 3, né?
capítulo 4, tópico 10. E se outros escritores antigos forem consultados, Clemente figura como quarto ou até quinto nessa lista sucessória do papado. Ou seja, não há um consenso quanto a isso. A propósito, Clemente é um dos papas que não foram enterrados na Basílica de São Pedro, conforme revela uma inscrição que se encontra lá, talvez devido às circunstâncias da sua morte. Nós vemos que a Igreja Católica, ela aproveitou tudo isso, né? Essas coisas. Ela beatificou todos esses caras, santificou todo mundo, né? Por quê? Porque para ela não é vantagem. E eu estava contando para a Cristina aqui, né, outro dia desse, que quando o Papa é eleito, né? Não sei se os irmãos já viram, né? Na missa de celebração lá, né? Da coroação do Papa, né? Eu vi do João Paulo II, do Bento XVI, né? E agora desse outro, né? Do Francisco, né? E é interessante que eles cantam lá uma liturgia, né? E eles vêm falando, eles cantam a história dos pais da igreja, tudo em latim, né? Não sei se vocês já observaram. E aí eles cantam Santa Perpétua, Santa Felicidade. Aí os fiéis falam Amém. E canta e Clemente, não sei quem. E Amém. E eles vão cantando, assim, diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, a Igreja Católica, ela transmitiu através desse tipo de liturgia a história dela, a história da igreja, né? Porque ela queira ou não queira, ela é oriunda da igreja primitiva. Ela é a igreja primitiva que se desviou, né? Nós não podemos negar isso. Tanto que ela está com todos os documentos lá da igreja. A Biblioteca Vaticana é a coisa mais assim completa sobre a história do cristianismo. Eu tinha um tio, um irmão do meu pai, que ele era desembargador e ele foi fazer um curso de direito lá. Eu sei que ele ficou 6 meses lá em Roma, lá na Universidade do Vaticano. E ele conta que ele foi na Biblioteca do Vaticano, ele era muito curioso, ele gostava de estudar, né? Assim, ele era diácono batista. E ele falava assim que ele ficou admirado de ver a quantidade de material que tem. Isso aí eles mostram para a gente, né? E o que eles não mostram? Tem muita coisa. Tem coisa que... Por quê? Porque ficou com eles, né? Eles que são a igreja. Eles ainda acham, né? Nós somos os dissidentes da igreja. Né? Nas obras de Clemente, sobreviveu até nós apenas a sua primeira carta. De acordo com os especialistas, a segunda carta que é atribuída a ele foi, na verdade, escrita por outra pessoa daquele tempo, talvez por Sotero no século II, conforme pensam alguns críticos. Por sua antiguidade, ela até que poderia figurar nas obras patrísticas apresentadas na coletânea da seção 2. Porém, optou-se por deixá-la de fora, mas pode-se destacar dela o seguinte trecho. Depois de mortos os cordeiros, não tem motivo algum para temer os lobos. E, sendo assim, não temam aqueles que matam e nada mais podem fazer contra vocês. Temam antes aquele que, depois que vocês estiverem mortos, tem o poder tanto sobre a alma quanto sobre o corpo para lançá-los no fogo do inferno. Segunda carta de Clemente, né? Capítulo 5. Trecho que é uma clara alusão às conhecidas palavras de Jesus. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Né? Mateus 10, 28. Então, esses são um dos primeiros escritos dos pais da igreja. Com respeito à data da primeira carta de Clemente, há duas possibilidades, ano 68 ou ano 97. A dúvida repousa no fato de não se saber ao certo se a perseguição a que ele faz referência
é a que aconteceu sob o imperador Nero, ou a que ocorreu depois, a mando de Domiciano. Talvez por uma questão de conservadorismo, os comentaristas tenham preferência pela data mais tardia. Por fim, existe uma tradição católica romana que apresenta algumas informações a respeito de Clemente, em especial as relacionadas ao seu martírio sob o governo de Trajano, que estão relatadas no livro Legenda Áurea, de Jacopo de Varazze, um religioso dominicano do século XIII. Segundo essa obra, Clemente foi exilado em um campo de trabalhos forçados e lá pregou durante 3 anos, fazendo muitos discípulos. Nesse ínterim, abdicou do cargo de bispo em favor de Evaristo, que achava que a igreja em Roma não podia ficar sem uma liderança. Trajano, quando soube do ministério de Clemente e que os conversos no campo estavam dispostos a darem a própria vida pelo Cristo, mandou jogar Clemente ao mar com uma âncora amarrada no pescoço, e assim ele teria sofrido o seu martírio. Você vê que eles não tinham assim, clemência nenhum, né? O nome do pastor era Clemente, mas quem estava lidando com ele não tinha clemência. Eu fico observando, irmãos, que hoje em dia ainda acontece isso. Alguns anos atrás, né, os muçulmanos andaram gravando vídeos, né, em que eles degolavam cristãos, né? Eles fazem muito disso ainda. Eles degolam, eles esquartejam, né? A gente até não fica sabendo muito, né? Mas quem mora nesses países aí sabe bem. Na própria Rodésia, há uns 10 anos atrás, eles entraram dentro de uma igreja e fuzilaram mulheres, crianças, né? Eles não têm misericórdia. Então, ainda existe uma perseguição. Nós aqui que estamos bem, né, irmãos? Nós vivemos num lugar de paz, né? Um lugar onde se respeita a religião, né? Existe liberdade de religião. Mas nesses países, né? É como no primeiro século, no segundo século, né? E até o terceiro século, né? Até a assunção de Constantino, quando então parou a perseguição, né? Ainda que não se saiba até que ponto essas informações são verídicas, pois o objetivo de Varazze era apenas inspirar os leitores com diversos exemplos de vida e martírio dos santos, por ele ter sido um historiador sério, muito provavelmente ele se valeu de algumas referências históricas para compor a sua narrativa, algumas das quais podem não estar mais disponíveis atualmente. Sua obra poderia, então, ser classificada como ficção baseada em fatos reais. A menção de personagens e acontecimentos conhecidos por fontes certificadas é uma evidência disso. Por exemplo, em 199 d.C., Tertuliano relatou que Clemente tinha sido ordenado bispo pelo apóstolo Pedro. E Júlio, um africano, que viveu entre 160 e 240, fixou a data da morte de Clemente no 2º ano do imperador Trajano. Além do mais, de uma maneira geral, a história relatada sobre Clemente está bem consoante ao sofrimento a que os cristãos estavam expostos durante o século II. Então, aquilo que eu digo para os irmãos, nós precisamos ler, né, os pais da igreja com um filtro, né? Porque muita coisa, tem muita coisa de ficção na literatura patrística, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Então, a gente não pode ser ingênuo de acreditar em algumas asneiras, né, que alguns escritores colocam, né? Algumas histórias assim inverossímeis. Nós temos que ir com a razão no texto, né? Para entender. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos, que quando houve o cisma, né, da igreja, entre a Igreja Católica do Ocidente e a Igreja Católica do Oriente, no século X, né, no ano 900 e alguma coisa, quando se dividiu, né, o Império Romano ficou dividido em Império do Oriente e Império do Ocidente.
O Império do Oriente ficou de Constantinopla para a Ásia, né? Lá para o leste. Consequentemente, a igreja, ela foi também, ela acompanhou, porque a igreja, nessa época, já no ano 900 e alguma coisa, lá no século X, a igreja já era irmanada com o Estado. Ela já era ligada ao Estado. Conforme se dividiu o Império Romano em 2 impérios, a igreja também ficou dividida. A igreja está dividida até hoje, né? Então, se você for lá, atravessou para Istambul, né? Que hoje é Istambul, a antiga Constantinopla. Se você atravessou para Constantinopla, lá já é outro tipo de cristianismo. Então, são igrejas onde não tem santos, né? Imagens, né? Como a igreja romana tem, eles só têm ícones, né? Que eles chamam, são desenhos, né? Dos santos. E é onde se batiza por imersão. A Igreja do Oriente batiza por imersão. A Igreja do Oriente, os padres do Oriente casam, né? Tem família. E existem outras tantas coisas, né? De diferente na Igreja do Oriente. A Igreja do Oriente é mais assim contemplativa, né? Ela usa mais a oração, né? Trabalha mais a vida de oração dos fiéis. Já a Igreja do Ocidente é mais racional, né? No que interessa para ela, né? Então, se vocês forem ver mais para frente, nós vou passar um material para vocês, mesmo que a gente não veja muito na aula, nós vamos ver através do material que existem várias diferenças entre as duas igrejas, né? E esse material, por exemplo, o material mais antigo, eles ficaram lá na Igreja do Oriente. Esse material só foi recuperado também, se nós formos ver pela história, né? O que aconteceu? Os muçulmanos tomaram Constantinopla, né? Tomaram Constantinopla. E aí o que aconteceu? Se vocês conhecem a história, né? Vocês vão ver que o caminho, né? Que é marítimo para as Índias, no caso, né? Ele foi impedido pelos muçulmanos. Quer dizer que não se podia viajar mais por ali. O indivíduo para ir com um navio para ir, por exemplo, para o Oriente, ele tinha que pagar uma taxa muito alta para os muçulmanos, né? Os turcos, no caso, que eram turcos, eram muçulmanos, mas não eram árabes, né? Eram turcos. E o que aconteceu? Por isso que as grandes navegações foram incentivadas, porque para não se pagar, né? A tarifa, né? É chamada de tarifa porque o sheik que estabeleceu essa cobrança chamava al-tarif, aí ficou tarifa, né? Então, os portugueses que desenvolveram as grandes navegações, eles não queriam pagar essa taxa para os turcos. O que aconteceu? Eles começaram a procurar um novo caminho para chegar nas Índias, para comprar especiarias e seda dos chineses, dos indianos, né? E aí o que aconteceu? Houve as grandes descobertas, né? Se descobriu a América, se descobriu, né? Como contornar o Cabo da Boa Esperança, né? Tudo aquilo ali. O que aconteceu? Quando os turcos foram rechaçados, né? Foram derrotados lá, aí que o material conseguiu chegar até nós. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho alguns livros aqui, até da Edições Vida Nova, que falam, né, um dos livros chama A Vida Diária nos Dias de Jesus. E o cara que escreveu esse livro acho que ele já morreu, tá? Um americano que era historiador e pesquisador, né, do Oriente Médio na época de Jesus. Esse material que ele coletou é todo escrito em árabe ou em aramaico. Esse material todo estava lá com a igreja oriental.
A Igreja Ocidental não tinha nenhum tipo de material da antiguidade, e por isso que existiu a Idade Média, foi aquela loucura, né? Obscurantismo. Por quê? Porque a Igreja Ocidental não tinha material para discipular, para ensinar, né? E aí o que aconteceu? Quando houve a abertura novamente do caminho marítimo para as Índias, esse material começou a chegar de volta. Aí se os irmãos forem lá ver, Erasmo de Roterdã, foi um dos grandes, né, conhecedores de grego, começou coletar esse material, até dos filósofos, né, os originais, né, em que foi escrito Ilíada, Odisseia, os próprios escritos de Sócrates, de Aristóteles, né? Esses escritos não estavam, não estão, não tinha, os ocidentais não tinham acesso, porque estavam bloqueados lá no Oriente. Aí, quando houve essa abertura, daí esse material começou a vir. Então, hoje nós temos muito material, porque esses mais, assim, lá do ano 1300, 1400, mais ou menos, eles conseguiram contrabandear esse material para o Ocidente. E aí nós tomamos conhecimento de cartas, de material da Igreja Antiga, que nós não tínhamos acesso. Então, durante o curso, nós vamos ver. Para quem gosta de história, vai ser maravilhoso. Né? Para quem não gosta, vai ser meio maçante, porque hoje mesmo eu passei para os irmãos, são 10 páginas, né? Algumas coisas que eu coletei, que vão ser assim, de grande valia para os irmãos, para os irmãos até defenderem. Por que você está estudando patrística? Por que esse interesse? E o que vale disso? Porque muitas pessoas falam assim, para que estudar isso aí? Eu quero estudar a Bíblia só e tal, não sei o quê. É uma ignorância, irmãos. Se você não conhece o teu passado, você não vai saber por que você é assim, e você não vai saber o que você vai passar para quem vier depois de você. Então, a igreja tem uma história grandiosa, uma história gloriosa de vitória, apesar de todas as dificuldades que a igreja passou, nós temos, né, como igreja, uma vida de vitória. Essa questão da pandemia, irmão, se nós formos analisar, né, friamente, através da história, nós vamos ver que isso aqui é algo que se repete, está se repetindo em alguns ciclos, né, da vida da humanidade. E hoje mesmo eu vi um cientista falando, né, assim, aqui no Brasil principalmente, né, no Ocidente, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então, a pandemia foi tão assim violenta porque ninguém foi buscar na história o que aconteceu, por exemplo, lá em 1918, quando teve a gripe espanhola. Qual foi a iniciativa que os sanitaristas tiveram naquele tempo, 100 anos atrás, que era precário, né? Se for olhar, né? Era uma ciência precária, uma medicina precária, mas não era, não. Pessoas inteligentes. A primeira coisa que eles fizeram as pessoas usar, né? Na máscara, distanciamento social, né? Foram as primeiras coisas. E higienização, né? A higiene é algo maravilhoso. Eu vi um fulano, um médico, falando essa semana, ele não falou nada sobre meter o pau em vacina, não falou nada. Falou assim, simplesmente, uma das coisas que tem ajudado muito, que o Dr. Sabin ensinava para a gente, ele é médico lá no Paraná, e ele conheceu o Albert Sabin, né? Ele falou assim, uma das coisas que ele ensinou para nós era que toda vez que fosse tomar banho, lavar bem as vias aéreas, né? Sempre que eu fosse no banheiro, lavasse bem a mão. E, então, são coisas que nós deveríamos ensinar para o povo. Aí não, nós desaprendemos, né? Os irmãos terem uma ideia, os judeus, se você for lá no Velho Testamento, quando Deus deu os ensinamentos sanitários, né, para que Moisés colocasse lá para o povo, uma das coisas que era lavar a mão, né, se higienizar, circuncidar. Por quê? Porque dava muita infecção no pênis, né, o prepúcio ficando ali,
dá muita infecção. Então, a primeira coisa foi Deus foi sábio, não, Deus é sábio. Né? Mandou cortar o prepúcio para quê? Para que as crianças não tivessem infecção no pênis. Né? E a questão de lavar a mão antes de comer. O judeu não come sem lavar a mão. Todo mundo fala, é um ritual. Não é um ritual. É uma questão de higiene. Outra coisa, o sacerdote era o fiscal sanitário da população. Né? Se alguém tivesse doente, ele ia lá no sacerdote, no rabino, né? Depois que o templo foi destruído, era um rabino. O rabino que tinha a autoridade sanitária, ensinava o povo. Então, nós perdemos isso. E nós, aquilo que eu falei, acho que foi quarta-feira, eu falei na reunião dos homens, né? Nós, hoje em dia, nós temos várias heresias graçando no meio da igreja, que as pessoas acham que é novidade, né? As pessoas não conhecem. Meu pastor falou isso, é lindo, maravilhoso. A ministra ministrou isso. Irmão, isso é tudo coisa que já aconteceu lá no primeiro século, no segundo século, né? Já aconteceu. Outros já aconteceram até no paganismo, né? Algumas práticas são até pagãs, né? Nós sabemos disso. O negócio de falar em língua, por exemplo, os caras falar em língua desordenadamente, sem um intérprete, porque eu acredito que existe língua assim, irmão. Tá? Existe o dom de língua. Está lá na Bíblia. Não foi extinto. Lá na Bíblia não diz, foi extinto o dom de língua. Não foi. Então, se não foi extinto, existe o dom. Agora, tem que ter alguém para interpretar, né? O dom de revelação, essas coisas. Tem que ter alguém para interpretar. Se não tem, fica quieto. Não deixa para lá. Agora, o que havia no paganismo, aquelas orgias. O cara se flagelava, né? Se batia, se cortava, se rasgava, né? Arrancava a roupa, ficava pelado. O culto pagão era uma loucura. Muitas congregações hoje estão fazendo isso. Né? Paganismo. O povo aceita porque não tem conhecimento. Então, do material que eu passei hoje para os irmãos, eu quero trabalhar com os irmãos na semana que vem, já isso aqui que eu fiz com os irmãos foi simplesmente uma introdução. Né? Essas 2 primeiras aulas foram introdução. Já a partir da semana que vem, eu já vou começar a tratar do porquê da coisa, né? Por que existiu a patrística, por que eles foram chamados de pais, e aí nós vamos entrar mais fundo na coisa, e aí nós vamos trabalhar melhor, os irmãos vão entender melhor. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tudo maravilha? Então tá bom. Então Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Eu vou te mandar, viu, Márcio? Tá, vou passar aí. Passa no seu ou no grupo? Pode passar no grupo, tá? Não tem problema. Pode passar. Deus abençoe. Fique com Deus. Bom final de semana. Tchau para todos. Amém.